Glória a Deus, aleluia, salve cada irmão, cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém, que Deus venha regar a tua vida através da palavra, Deus venha te ensinar a vencer todo o mal. Temos falando do Salmo 107, né, versículo 11 e 12, que se rebelamos contra a palavra de Deus e andamos contra a palavra de Deus, desprezamos o conselho do Altíssimo, né? Eu sempre cito o Salmo, porque vai que alguém pegue a palavra, né, que uns acompanham no status, uns acompanham no canal, quando vê você, para não pegar, como se diz, o bonde andando, né. Temos falando de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, eu não vou ler lá o texto, que diz que nós devemos anular os sofismas, não lutar nas obras da carne, mas andar na vontade do Senhor, né? Anular sofisma, argumento que parece ser correto, mas nos conduz ao erro. Eu não gosto muito de falar sem ler o texto, irmãos, é que senão a gente lê demais, né? E aí as pessoas se confundem, quando a gente lê demais, a gente se atrapalha um pouco na palavra, mas eu vou ler rapidinho aqui, 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, 4 diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortaleza, né? A fortaleza do inimigo, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levanta o cativo todo pensamento de obediência a Cristo, né? 1 Crônicas, capítulo 21 diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo, né? Então o último texto que nós lemos está em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, que diz que nós vamos dar ouvidos à doutrina de demônios, né? Mas o Espírito expressamente diz, 1 Timóteo 4, 1, que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, né? Então, hoje ali Davi estava sendo influenciado, incitado pelo diabo a contar o povo, né? A tirar a fé do povo, a trazer o povo a não confiar mais em Deus, ensina a palavra de homens, ensina o exército, numerando o povo, contando o povo, né? Então, 1 Timóteo 4, 1, veja que o texto que eu estou falando é texto de contexto, não sai nada de contexto. No versículo 6, 1 Timóteo 4, 6 hoje, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo, Jesus, alimentado com as palavras da fé e a boa doutrina que tem seguido, né? Diz o texto no 4.1 que nós vamos seguir doutrinas de demônio, né? Ensinamentos. E aqui diz, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Jesus, alimentado, né? Existe um alimento, irmãos, que sai da palavra de Deus. Que tipo de alimento? Né? Então, da boa doutrina que tem seguido. Então hoje lá está falando de numerar o povo. Hoje eu vou continuar falando da incitação, mas no quê? Hoje a pessoa não sabe mais não sabe o que é santidade, não entende o que é santidade. E a doutrina que é passada sobre isso é errada, né? Porque eu li o 4.6, no 4.5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Todas as coisas que nós vivemos, aqui ele vem falando de alimento, de casamento, né? No contexto, e ele fala que é santificado pela palavra, pela oração, é santificado pela palavra e pela oração. Então Davi, ele estava sendo influenciado pelo inimigo a contar o povo. Por que ele não orou? Por que ele não foi no Torá ver se aquilo era certo ou não? Não, ele não fez. Ele desprezou o conselho do Senhor, que era a palavra. Então ele andou contra a palavra de Deus. E isso trouxe lá da palavra uma peste para Israel. Então diz aqui que eu tenho que propor a você essas coisas. Que nós devemos ser bom ministro de Cristo. Jesus, alimentado com palavras de fé. Davi não estava crendo em Deus. Nós vimos isso nos últimos vídeos, né? Lá quando ele enfrentou Golias, ele creu em Deus. Mas quando ele estava enfrentando o exército da Síria, ele não confiou em Deus, ele confiou no exército, nos homens. Aqui Paulo diz para Timóteo, no último tempo vai acontecer isso, isso, isso. Muitos vão dar ouvido a demônios, muitos vão abandonar a fé, né? Então, hoje Deus nos ensina a crer nele. Né? Veja que diz, propondo essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo. Deus quer pessoas bom ministro, mas tem os mentirosos no meio. E na sequência nós vamos ver isso. Mas com palavras de fé, da boa doutrina que tem seguido. Doutrina e ensinamento, né? O ensinamento que tem seguido é qual? De pessoas que te empurram para a escritura, para a oração, pessoas que te empurram para a palavra, porque tudo é santificado através da oração e da palavra. O que é santidade, né? Para nós entender a Cristo, nós temos que ter santidade. Nós vamos ver isso na sequência dos vídeos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Paz.